Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Nicolas Jackson, porque o Aston Villa vai uma forte investida pela sua contratação e o Chelsea deu uma afrouxada assim nos termos, podendo aceitar um empréstimo com obrigação de compra, né? O empréstimo que custaria por si só 10 milhões de libras e aí teria mais o resto da taxa de transferência na obrigação, né? E assim, deve ser por volta de 50 a 60 milhões de libras, eu imagino. Isso porque assim, o Aston Villa quer muito a contratação do jogador, mas por causa de fair play financeiro, eles não têm condições de pagar toda essa grana nesta janela de transferências, exceto se vender alguém importante do elenco, que não é algo que eles podem fazer, né? Eles não podem se dar o luxo de vender gente importante porque estão na Europa League, são um dos favoritos ao título por lá. E a questão também é que eles têm que brigar por posições de vaga a competições europeias. Dentro da Premier League, eles têm totais condições para isso. Mas, se perderem um jogador importante, pode ser a diferença deles caírem para trás de times como Newcastle, Nottingham Forest. Então, assim, é aquela história. O time do Aston Villa é bom, tem ótimos jogadores, tem um ótimo técnico, mas é um linear muito assim, sutil para cair um pouco de escala ali, né? Tipo, do quanto ele consegue alcançar dentro do campeonato inglês. Na última temporada, quase ficou ali no top 4, mas acabou na última rodada vacilando, perdendo para o Manchester United. Não era uma coisa para acontecer ali, mas acabou acontecendo. E assim, atrás do Nicolas Jackson, muito porque o time tá uma questão de centroavantes. Quando eles perdem o John Duran, aí eles têm que confiar novamente ao Ollie Watkins, que é um bom jogador, mas ele já viveu temporadas melhores e eles precisam de alternativas, né? Eu acho que existe um trabalho de peneira feito pelo Emery e assim, ele quer manter aqueles que ele acha que tem mais impacto, mas o Aston Villa perde jogadores que seriam possivelmente importantes numa rotação, como é o caso do Jacob Ramsey e também é o caso do Leon Bailey, que vai para Roma. E assim, o Emery já trabalhou com o Nicolas Jackson e possivelmente o melhor futebol da carreira do Jackson foi aquela passagem final lá no Vila Real. Aquelas últimas semanas dele lá foi o que fez o Chelsea contratar ele, né? Que realmente me deixa muito irritado. Mas fato é que eles contrataram ele lá, 35 milhões de libras, aquele negócio, se o cara virasse um super craque, era um dos negócios da história do clube, mas não foi o caso. Mas ainda assim, ele jogou bem o suficiente, ou pelo menos mostrou potencial o suficiente, né, para sair com lucro da equipe. Só que assim, né, os interessados nessa contratação não estão querendo cumprir as exigências que eles colocam, que são realmente exageradas, ou tem outros planos. O Newcastle, a meu ver, vai tentar manter o Isaac, é o que tudo indica, eles não vão negociá-lo, e cedo ou tarde ele vai ser reintegrado, não acho que ele vai ficar nessa greve o tempo todo. Eu acredito assim, que se ele fizer isso, ele está prejudicando a carreira dele, e a verdade é que assim, não é de todo mal ficar no Newcastle que está na Champions League, né? E assim, você também tem ali outros times, como é o caso do Milan, que poderiam ir atrás, só que falta dinheiro para o Milan conseguir competir, mesmo contra um Aston Villa da vida. Então assim, o Aston Villa, ele ficou numa posição privilegiada no aspecto de que tem a vontade do jogador de voltar a se reunir com o Emery e aquela história de poder colocar-se numa condição em que seja palpável para o Chelsea ter bom retorno, mesmo que boa parte dele não seja nesta janela e sim na próxima, como é o caso, por exemplo, de um empréstimo com obrigação de compra. Você paga a parte agora, 10 milhões de libras, e aí 50, 55, 60 milhões de libras, seja qual for lá a taxa de transferência proposta, para a próxima temporada, o que pode até ajudar em negócios futuros. Isso vai ser o suficiente para destravar um negócio como o do Xavi Simons, ou, por exemplo, o negócio de um Garnacho? Não sei, mas assim, pode ser que o Chelsea vá para a alternativa, olha, empréstimo, opção de compra para o Garnacho, né, obrigação no caso, né, até com uma taxa maior, etc. Eles podem tentar ser criativos dessa forma, mas a verdade é que assim, eles precisam tirar ele do elenco. O Nicolas Jackson não faz diferença nesse elenco do Chelsea. O Chelsea já tem dois centroavantes melhores do que ele, ou pelo menos com um perfil que se complementam melhor, que é o Delap e o João Pedro. Eles têm lá jogadores bons na base, um deles inclusive marcou um hat-trick nessa semana no jogo sub-21, acho que contra o Manchester City. Então assim, não falta talento em Cobham para ter uma terceira opção de centroavante. E o Nicolas Jackson, obviamente, precisa procurar o seu futuro na Premier League ou no futebol em outro lugar que não seja o Chelsea, porque ele já teve a chance de dar certo no Chelsea e não conseguiu, né? Ele, inclusive, piora de uma temporada para outra. Se numa temporada ele marca lá 14 gols, na segunda temporada, se não me engano, ele marcou 10, né? Ou 11, mas ainda assim
é muito pouco para o tempo que ele teve dentro de campo, para a confiança que ele recebeu, e ele quase custa no final uma vaga à Champions League ao ser expulso contra o Newcastle, não ajuda na Copa do Mundo de Clubes ao ser expulso contra o Flamengo. O Nicolas Jackson cometeu muitos erros ali que não podem assim ser simplesmente jogados para debaixo do tapete, e é um jogador que tem muitas limitações que o Chelsea não foi capaz de corrigir. Talvez no Aston Villa sejam corrigidas, mas é aquele negócio. Se acontecer lá, faz parte do futebol. No Chelsea, essa é uma página que tem que ser virada, até porque já contrataram ótimos jogadores para suprir a ausência de um centroavante e que, a meu ver, tendem a elevar o nível do Chelsea comparado às últimas 2 temporadas para a posição. Então, a ver se sai desse jeito, com empréstimo com obrigação de compra. Caso seja verdade, é algo que assim o Chelsea vai ter que se contentar, até porque, assim, como eu disse, as exigências do Chelsea estão meio fora da realidade, porque o Jackson não vale 80 milhões de libras, não vale 70 milhões. Se conseguem mais de 60 milhões de libras num acordo completo, já é para se bater palmas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.